Muito bom dia, paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham nesse momento. A irmã Rose, a irmã Aline, estamos aqui cumprimentando os amados irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã, nesse nosso culto matinal, nesse domingo. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a casa de cada um de vocês. Vocês perceberam que não é o Sião que está aqui agora de manhã, somos nós vamos dar um início aqui. E vamos louvar o Senhor, como é de costume, nós louvamos ao Senhor em todo o tempo e queremos nesse momento, então, seguir aquilo que é o nosso, já é o nosso arranjo normal, vamos louvar ao Senhor e logo em seguida o pastor Edson entra com a palavra para trazer aí um crescimento espiritual para cada um de nós. Vamos louvar o Senhor então nessa manhã. Aline quer saudar os irmãos? Paz do Senhor, igreja. Um bom dia para todo mundo. Vamos louvar aqui a Deus com simplicidade, mas de coração. Exatamente. E para que os irmãos consigam nos acompanhar, o irmão que tiver uma harpa aí a seu alcance, no celular, na Bíblia, a gente vai começar com o louvor 526, Grandioso és tu. É um louvor muito bonito, gosto dele porque ele fala das maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Então nós vamos louvar o Senhor nesse momento. Os irmãos nos acompanhem aí da forma que você estiver, acompanhem de coração, e aí o Senhor com certeza vai receber o nosso louvor nessa manhã. Ou é verdade. Vamos orar, irmãos. Vamos primeiro orar ao Senhor, para que o Senhor tome a direção de tudo que nós vamos fazer aqui. Curve sua cabeça e fala com o Senhor nesse momento. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Da forma que estamos, Senhor, fazemos aqui algo, meu Pai, para que o Senhor venha engrandecer em nossa vida, para que o Senhor venha se destacar. Pai, abençoa, meu Deus, cada pessoa que agora nesse momento nos acompanha. Abençoa, meu Deus, a vida de cada pessoa que nesse momento, meu Pai, se curva diante de Ti e tem, Senhor, uma dificuldade, que tem um pedido em especial. Que o Senhor, meu Deus, nessa manhã abençoe, meu Pai, e traga, Senhor, crescimento à vida desta pessoa. Que essa pessoa venha, meu Deus, a ter o coração quebrantado, receber a Tua palavra, e que essa palavra, meu Deus, venha trazer frutos, venha produzir frutos na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, por nossa vida, porque mais uma vez estamos aqui e o Senhor nos permitiu. Muito obrigada, Senhor. E que nesse momento o Senhor receba as nossas vidas diante da Tua presença. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que
és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não voltaste, teu filho amado, por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus no povo seu buscar, no ar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. É um lindo louvor esse. Eu sempre digo que os louvores da harpa, eles são como pregações cantadas. E é verdade, muitas vezes você canta um louvor da harpa e você sente ali, esse louvor é de adoração, esse louvor é de agradecimento. O que importa as coisas que a gente passa no dia a dia, se o Senhor já fez tudo isso por nós, o Deus que criou esse mundo, Ele é capaz e Ele pode muito bem mudar uma situação que a gente está passando, ou trazer algo que você precisa. Então confie nisso. Outro louvor que eu sempre trago no meu coração é o louvor sobre as águas, que ele fala do socorro do Senhor na nossa vida. E ele é maravilhoso por isso, porque quando você está naquele sentimento mais profundo de tristeza, você louva, o Senhor ele fala com você através desse louvor. Então, os irmãos conhecem esse louvor, ele é muito conhecido. Os irmãos conhecem, nós vamos cantar a ele nesse momento. Noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
pode me alcançar. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós declaramos aleluia. Glórias a Deus. Lindo, maravilhoso, né? E aí a gente canta mais um louvor, então, que fala: quem nos separará do amor do Senhor? Não é a circunstância, a vida, as dificuldades, nada disso pode nos separar do amor do Senhor Jesus. Aí nós louvamos a Ele dessa forma. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição. Ele nos separará do amor de Cristo, pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou
amor de Cristo. Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, e nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, e nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço por estar aqui com vocês nesta manhã. Eu espero que esses louvores tenham falado ao seu coração, porque são louvores, como eu disse, com pregações cantadas, que eles venham acalentar, trazer alegria ao coração de vocês. E agora, vocês vão ficar na presença do pastor Edson Reis, que vai trazer uma palavra e vai nos ensinar mais um pouco da palavra do Senhor. Que vocês tenham um domingo abençoado. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um dos irmãos. Em primeiro lugar, é um prazer estarmos juntos novamente, nessa manhã de domingo. Podemos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Obrigado, irmã Rose. Os irmãos estão aqui agradecendo. Vamos dar um bom dia aqui para o pessoal, enquanto a gente vai começando. Se você está aí e ainda não confirmou a sua presença, aproveita e confirma aí a sua presença, que nós já estamos começando. Enquanto vamos agradecendo a irmã Rose e a irmã Aline. Ficou lindo, Rose. Ficou muito bom. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho, baseado no livro de 1 de Crônicas, no capítulo 16. O Antigo Testamento, conforme eu sempre digo, ele tem princípios muito importantes para a gente. E ele tem princípios que precisam de observação. E eu gostaria muito hoje de falar sobre este assunto aqui, que você vai entender durante o nosso texto. Vamos começar desde o versículo 1, e eu vou explicando, e eu vou falando para vocês o que é que estava acontecendo, e eu quero ir bem tranquilo, porque a experiência já me ensinou que às vezes você ouve 1000 palavras e guarda 10. Então a gente vai com bastante tranquilidade aqui, tá? Eu quero falar hoje sobre a gratidão. Gratidão. Talvez você esteja falando assim, gratidão, mas eu sou grato, né? Puxa vida, a gente sempre ouve falar em gratidão. Ouvimos também muitas músicas falando sobre a ingratidão e, ao mesmo tempo, nós ouvimos pouco falar sobre a gratidão. Então, esse texto de Crônicas aqui, ele vai nos ajudar a compreender um pouquinho esse assunto. Nós vamos fazer uma relação com a história dos 10 leprosos. E eu gostaria que os irmãos ficassem aí até o final. E eu queria que você pegasse para você cada palavra que vai ser dita aqui, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida. Às vezes, muitos irmãos não crescem espiritualmente
porque, como disse Paulo, às vezes eles ficam obtusos no ouvir, né? Essa expressão de Paulo, ela é uma expressão muito interessante. Se você pegar, por exemplo, um ângulo obtuso, ele é um ângulo maior do que 90 graus. Se você, por exemplo, pegar uma bolinha de gude e colocar, né, tivesse a oportunidade de pegar esse ângulo obtuso, e colocar uma bolinha de gude no ângulo obtuso, ele não para. Ela vai descer, vai subir, vai cair fora. Assim também são alguns ouvidos, né? Às vezes o ouvido ele fica obtuso, e Paulo diz, vocês ficaram obtusos no ouvir. Então é por isso que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que a gente vai falar, no que a gente vai ler, para que você possa tirar proveito, tá bom? Começando aqui no versículo 1, para a gente poder pegar um fundo histórico do assunto. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhes havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Bom, aqui a gente começa, então, percebendo um acontecimento. O que é que está acontecendo aqui para a gente poder entender essa questão da gratidão dentro desse texto? E depois nós vamos trazer os aspectos modernos para a nossa vida também. Então, inicialmente, a Arca da Aliança, ela estava com os filisteus, né? A Arca da Aliança era um objeto muito poderoso, todo mundo queria a Arca da Aliança. Então, o que vai acontecer? Os filisteus, eles tomam a Arca da Aliança, né? Isso está vindo desde lá de trás do tempo, desde que a Arca da Aliança foi formada, sempre foi uma verdadeira guerra. E nessa ocasião, ela tinha caído na mão dos filisteus e tal. E então, Davi, ele recupera a Arca da Aliança e ele traz a Arca para o povo israelita, de novo. E aqui, irmãos, começa uma coisa muito interessante. Disse que quando eles trouxeram a Arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia preparado, eles ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Aqui são dois pontos importantes. Quando ele trata aqui de holocaustos, esses holocaustos eram bois, cordeiros, tudo aquilo que eles colocavam à disposição dos sacerdotes para ser queimado, né? E parte dessa carne ficava com os sacerdotes para que eles pudessem se alimentar, o que era o dízimo daquela época. Mas diz também que eles fizeram sacrifícios de comunhão. Então aqui nos dá a atenção da importância da comunhão, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, mesmo via internet. Nós estamos aqui com mais de 39 irmãos, e tem outros que ainda não se apresentaram, que estão assistindo também essa pregação. Então, eles também fizeram sacrifícios de comunhão. Eles entendiam que tinha mais gente com eles naquela modalidade de adoração. Será que você também entende isso? Que tem muito mais gente com você nessa modalidade de adoração? Talvez você está aí na sua casa. Nós estamos lendo, irmã Maria, 1 de Crônicas, capítulo 16. 1 de Crônicas, capítulo 16. Então, será que você também entende que, mesmo que através da internet, você está numa comunhão cristã? Será que você consegue compreender isso? Isso é muito importante. Por quê? Durante aquele momento da pandemia, a única maneira que nós tínhamos era essa, de trabalhar via internet. E era a comunhão cristã, da mesma maneira. A única coisa que acabou foi a pandemia. O restante, está tudo aí, está tudo tranquilo. Inclusive a nossa comunhão cristã com a nossa igreja online aí, com todo mundo que está nos acompanhando. Então, os sacrifícios de comunhão são importantes. O que é que significa isso? Sacrifício de comunhão, né? Por exemplo, a gente trazendo isso hoje para os nossos dias. Vejam,
Davi tinha feito a tenda, né? Tinha feito a tenda e eles colocaram ali a arca. E aí passaram a fazer os holocaustos e os sacrifícios. Isso significa, irmãos, uma participação do povo em prol da adoração. Eu sempre digo o seguinte, que Deus, ele tem uma preocupação muito grande com essa questão da comunhão, da adoração, né, em oposição a outros deuses. Quando pessoas se uniam para adorar outros deuses, Deus ele ficava muito zangado com isso. Então era uma falsa comunhão. Porém, hoje nós também podemos ver que é necessário nós termos essa comunhão em prol da obra de Deus. Muitos irmãos às vezes dizem, poxa, mas eu não posso ir aí. Eu não posso ajudar. Irmãos, todos podem ajudar. Está na hora de nós tirarmos as desculpas, né, das nossas costas e começarmos a apoiar a obra de Deus como ela precisa ser apoiada, assim como os israelitas o fizeram. Note que eles não tiveram problemas com isso. E depois eles ainda foram abençoados por Davi. O Davi deu a cada um bolo de tâmaras, né, de uvas, para cada homem e cada mulher israelita. Davi ficou tão feliz, irmãos, com essa ideia de adoração. Porque a ideia do Davi era adoração. É o que eu estou dizendo para vocês. Não importa se você está adorando a Deus agora, aí na sua casa, junto conosco. Isso aqui é uma adoração. Isso precisa ficar muito claro. Isso aqui é uma adoração. Adorar a Deus com o culto racional. Não importa se você está na sua casa agora, não importa se você está em outro lugar, juntamente com outras pessoas, isso aqui é uma adoração. Ok? Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. É interessante notarmos, irmãos, hoje, que nós vivemos uma geração que não aceita mais nomeações por parte de pessoas que muitas vezes coordenam a obra de Deus. Isso acontece. Veja que Davi, ele não pediu assim pro pessoal, ó, faz um favor para mim, dá para vocês entrarem para cumprir a obra de Deus, tal. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo uma geração de crente hoje, que é um monte de crente folgado. É um monte de crente folgado. É crente que simplesmente não é ovelha. Não é ovelha. Esteja ele à distância, esteja aqui perto de mim, não é ovelha. Por quê? Porque muitas vezes, veja só, quando a gente nomeia o irmão, a gente sabe que o irmão tem condições de fazer. O irmão simplesmente, ele deixa a obra de Deus para os outros. Então isso é um negócio muito sério. Seja a obra, por exemplo, às vezes eu peço, falo, gente, olha, colabora com a gente aí, tem uma família aqui que está passando fome. Tem uma família aqui que o teto caiu, colabora com a gente. E eu sou muito grato, porque os irmãos são solícitos. Os irmãos são solícitos e os irmãos confiam na nossa credibilidade e, graças a Deus, é por isso que a gente tem conseguido fazer bastante coisas. Essa semana eu fiquei com muita pena de uma irmã, que ela falou assim, pastor, eu não sei mais o que fazer. O meu filho, ele está numa seita, ele está de pioneiro lá no Nordeste, e eu estou sem ter o que comer aqui em casa, eu não sei mais o que fazer. E o que o senhor pode fazer? O senhor pode fazer uma campanha para mim? Né? Falei, mano, eu vou fazer melhor que uma campanha. Como, pela misericórdia de Deus, um irmão havia feito uma doação para mim, eu peguei parte dessa doação e mandei para a irmã. Pronto, está simples assim. Está feito o negócio. Mas quando eu peço, por exemplo, se fosse um caso de eu pedir, aqui no nosso canal aparecem muitos irmãos com essa mesma ideia de colaboração. Mas tem irmãos que muitas vezes
não se sentem à vontade, né? Quando você nomeia, quando você pede, quando você coloca a pessoa para cuidar de alguma coisa. Mas vejam que Davi, como chefe da nação, ele fez aquilo que Deus tinha colocado no coração dele e as pessoas seguiram conforme aquilo que ele havia feito. E é interessante notarmos, irmãos, que o arranjo que Davi fez, ele foi possível chegar até os dias de Jesus. Inclusive, sabemos do nascimento de Jesus, que não foi em dezembro, por conta da turma que servia o pai de João Batista. Entendeu? Que era dentro dessa linhagem aqui de levitas que Davi havia constituído. Veja que interessante. Por que é importante quando nós aceitamos, né, as nossas nomeações para a obra de Deus? Tem muita gente, por exemplo, a gente pede por favor por educação, irmãos. Mas quando se trata da obra de Deus, e isso vale aqui também para o pessoal local da igreja Elim de Hortolândia, em virtude da nossa mudança de prédio, vale para os irmãos de Elim de Hortolândia, quando se trata da obra de Deus, não tem que ficar esperando o pastor pedir por favor, o pastor ficar com dedinhos, ô meu irmãozinho, por favor, ajuda aqui na obra de Deus, né? Ou o irmão que está longe, ô irmão, por favor, pelo amor de Deus, ajuda aí financeiramente. Não, irmãos, a obra é de Deus, tem seriedade em quem está na frente, então nós temos que dar cara, temos que fazer igual o Davi fez, tem que fazer igual os levitas fez. Sabe o que é que isso significa? Você sabe por que eles fizeram? Simplesmente um motivo. Dá uma olhada aí comigo. Versículo 7 agora. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Olha aqui. Davi faz a tenda, traz a arca, organiza os levitas e designa o Asaf. Fala para o Asaf, Asaf, você vai trazer juntamente com os seus parentes o louvor a Deus de gratidão. Irmãos, o que é gratidão? Porque muita gente não sabe por que a gente serve a Deus. Por exemplo, quando eu servi a Deus, numa seita que eu frequentei durante muito tempo, eu servi a Deus porque eu era egoísta. Assim como muitos membros de seitas são egoístas. Aliás, posso dizer quase que na sua totalidade. Egoísta. Por quê? Porque existe ali uma promessa de vida eterna. Então você serve a Deus porque você vai ter a vida eterna. Olha, você não pode falar com seu parente que saiu daqui da nossa seita, porque senão você pode perder a vida eterna. Olha, você tem que fazer isso, senão você perde a vida eterna. É desse jeito que acontece. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós devemos servir a Deus por gratidão. Gratidão. Irmãos, olha, o que é que significa gratidão? Gratidão é o reconhecimento do que alguém fez para você como benefício. Agora pense, quantos benefícios Deus fez na nossa vida? Quantos benefícios Deus fez na nossa vida? E muita gente, às vezes, por exemplo, chega num domingo de manhã como esse, ele poderia estar assistindo uma reunião cristã como essa por gratidão a Deus. Por gratidão. O fato de você estar assistindo aqui não é para me dar dinheiro no YouTube. O fato de você estar assistindo aqui não é para promover o nosso canal. Não. O fato de você estar aqui todos os domingos com a gente, pela internet, é porque você é grato a Deus. O fato que faz pessoas se deslocarem de algumas cidades aqui da região para estarem junto conosco no salão de Elim de Hortolândia é gratidão a Deus. Quando a pessoa entender isso, pronto, todos os problemas dela estarão resolvidos em matéria de espiritualidade. Essa pessoa nunca mais deixa Cristo. Sabe por quê? Porque a gratidão,
quando você é grato mesmo, isso envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa. Você se sente que você é um devedor a Deus. O que é que nós devemos a Deus? Nós devemos tudo. Principalmente o fato de termos sido salvos desde a fundação do mundo. Irmãos, eu não sei, eu não consigo assim compreender. Sinceramente, eu já fiz muitas contas e eu não consegui entender ainda a cabeça de certas pessoas que dizem servir a Deus. Não consegui entender. Porque ele nunca conseguiu entender essa questão da gratidão. É por isso que eu estou fazendo esse sermão hoje, sobre gratidão. Você tem que entender assim, ó, se alguém te perguntar para você assim, se você encontrar com o diabo na encruzilhada, e o diabo fala assim, por que você serve a Deus? Aí você vai falar o quê pro diabo? Então fale comigo assim, eu sirvo a Deus porque eu sou grato a Ele, por Ele ter me salvado. Eu sirvo a Deus por gratidão. É isso, irmãos. Não tem outro motivo para servir a Deus. Essa galera fica muito preocupada com essas doutrinas teológicas idiotas que nós percebemos aí na internet, e eu tenho questionado sempre isso e vou continuar questionando. Os caras estão preocupados se vão para o céu, se vão para o inferno, se vai para aqui, se vai para lá. Você não tem que se preocupar com nada disso. Você tem que se preocupar o seguinte, em demonstrar sua gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus. Pronto. O que Deus vai fazer com você depois da morte? Vamos supor, o diabo fala assim para você, você encontrou o diabo na encruzilhada. Sexta-feira de noite, tranca-rua. Encontrou lá o tranca-rua na encruzilhada, o tranca-rua falou assim, você serve a Deus por quê? Ah, eu sirvo a Deus porque eu sou grato a Deus, é gratidão. Aí ele fala assim, e Deus vai te dar o quê depois? Aí o crente fica assim, meu Deus, e agora? E agora? O que Deus vai me dar depois que eu morrer? Irmão, é muito simples. Eu não quero nada de Deus. Deus me deu o que Ele quiser. Acabou. Deus me dê o que Ele quiser. Ele é o oleiro. Nós somos apenas o barro. Vocês entendem agora por que essas doutrinas de ir para o céu e para o inferno, morar na terra, morar em paraíso, morar no diabo A4, é tudo bobeira teológica que os caras inventaram para confundir a cabeça do ser humano e para o pessoal ficar brigando e se desviando da gratidão a Deus? Vocês entenderam? Se você entendeu, diz aí, sim, Ancião, eu entendi isso aqui. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você fale assim, ó, eu sirvo a Deus por gratidão. Se eu tiver que contribuir financeiramente, eu sirvo a Deus, eu contribuo financeiramente por gratidão. Essa obra que esse irmão faz aí, eu sou grato a ela. Eu sou grato a Deus por causa dela. Eu sou muito grato. Então, eu agradeço a Deus. Se você vem aqui ao salão de Elim de Hortolândia ajudar na manutenção ou coisa parecida, venha porque você é grato a Deus. Não venha esperando que eu fique dando risadinha, que eu fique passando a mão na sua cabeça, porque não é nada disso aí. Venha por gratidão. Se você entendeu o que é gratidão, você vai fazer a obra de Deus. Porque foi que Paulo dedicou mais de 30 anos da vida dele à obra de Deus. Por quê? O que Paulo ganhou? Paulo ganhou açoite, Paulo ganhou porrada, Paulo disse que foi náufrago, Paulo disse que... A vida do Paulo, irmãos, era terrível. Mas o Paulo estava lá, servindo a Deus. Por quê? Gratidão. Então, a mola que move o crente, não é salvação, porque salvação você já está salvo. Quem não sabe ainda dessa doutrina da salvação, eu recomendo que você veja todos os meus vídeos no canal Pela Bíblia. Qual é a mola que move o crente? A mola que move o crente é a gratidão a Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, quem ia morrer era eu e você. Irmãos, os irmãos sabem que eu estudo história, estudo direito. Eu fiquei encantado quando começamos a estudar, no primeiro ano de direito, a questão dos direitos humanos,
onde o professor, que nem crente era, nem crente ele era, ele disse, se não fosse o cristianismo, talvez a nossa sociedade nunca tivesse evoluído tanto quanto evoluiu em direitos humanos. Então, notem que nós estamos falando de gratidão pelo que Deus fez. Se não fosse Jesus morrer na cruz, irmãos, a gente já tinha se acabado, esse mundo não existia mais. É isso que nós precisamos entender, gratidão. Se você entendeu que é por gratidão que você serve a Deus, se você entendeu que é por gratidão que você colabora nessa obra, se você entendeu que é por gratidão que você dá um prato de comida para o mendigo, se você entendeu que é por gratidão que você levanta alguém que está na sarjeta, você começou a entender o que é ser cristão. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Esses são os egoístas, crentes, cretinos, religiosos fanáticos, que querem simplesmente o toma lá da cá, querem barganhar com Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu vou falar de todo o coração, sem medo, perante Deus. Se amanhã, que Deus me livre, eu não estivesse salvo, teria valido a pena eu ter sido cristão. E teria valido a pena ter ajudado a salvar milhares de vidas, como tem acontecido através dessa internet. Então, para mim, tudo que vinha lucro, eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus. Essa tem que ser a nossa determinação. Gratidão. Então, quem não sabia por que está servindo a Deus, quem estava meio perdidão aí, eu estou meio perdido, não estou sabendo ainda, eu entro na live, eu assisto, eu acho legal, tal, mas e daí? E aí? Né? Como dizia o Tiririca, qual é, qual foi, por que é que tu tá nessa? Então, irmão, qual é? Gratidão. Qual foi? Gratidão. Por que é que tu tá nessa? Gratidão. Ele pregou as nossas dívidas, o manuscrito, o documento que era contra nós, na cruz do Calvário. Ali ele perdoou todos os nossos pecados. Não é para ser grato? Agora fica regulando servir a Deus, fica regulando contribuir com a obra de Deus, fica regulando ajudar o próximo, fica regulando quando vê, às vezes, um mendigo, vira a cara. Irmão, isso aí não é ser grato, não. Isso aí não é ser grato, não. Tem que aprender a ter gratidão. Tudo que você pode fazer. Eu vou lembrar uma palavra de Jesus que demonstra muito a gratidão. A menos que vocês fizeram um mínimo disso aos meus pequeninos irmãos, para mim vocês não fizeram nada. Sabe por quê? Porque você fazer para um pequenino irmão de Jesus, que não são nada de 9 homens lá em Brooklyn também não. Esses pequeninos irmãos de Jesus, são em primeira mão, são os judeus, em primeira mão. E por extensão, é esse mendigo que você fecha a porta na cara dele. Por extensão, é esse mendigo que pede um prato de comida na hora que você está no restaurante e você diz que não. Isso indica que você não é grato. Ô, Anselmo, mas poxa vida, você está pegando muito pesado. Então, se eu estou pegando pesado, essa pregação é para você. É para você mesmo. Você entendeu? Porque se você fecha o seu coração, você está comendo lá. O camarada chega pedindo um prato de comida. Você, em primeiro lugar, devia falar assim, graças a Deus que eu tenho para comer. Garçom, deu um prato de comida para o moço? É assim que funciona, irmão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar 2 pratos de comida. Não tem problema. Divida o seu prato de comida. Seja grato. Deus não está te dando aquele ali, ele vai te dar outro. É dessa verdade. Entendeu? Um dia, e isso foi muito claro e muito razoável, eu não estou querendo me engambar, como dizia o professor Olavo de Carvalho. Eu cheguei, eu estava num restaurante almoçando, e o rapaz chegou descalço. Chegou descalço, tal, um sol que só Jesus na causa, irmãos. E eu tinha um chinelo dentro do carro. E aí, o rapaz chegou e falou assim, moço, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando os pés no chão. Irmão, com um pé eu tirei o sapato, com o outro eu tirei o outro, peguei as meias, enrolei, dei na mão dele e falei, toma, vai em paz. E o senhor? Eu falei, eu vou calçar um chinelo.
Acabou, irmão. Sabe por que eu sou grato? Porque em casa eu tinha mais 3 ou 4 pares de sapato que Deus me deu. Inclusive através de irmãos aqui que participam comigo. Eu tenho sapato aqui que tem rico que não tem. Graças a Deus. Mas é porque eu comprei? Não, porque tem irmão que é solícito e me deu. E eu agradeço. Então por que eu não vou dar o outro sapato para o moço? Então, irmão, sabe, todo ato de bondade que você faz na vida de alguém, você está demonstrando gratidão a Deus. Você está falando assim, Senhor, obrigado do Senhor ter me dado isto. Então, eu também vou dar para alguém. Isso é gratidão. Isso aí é gratidão. Então, a gratidão, ela envolve esse sentimento, né? Você quer agradecer sempre a Deus, em atos, não é em palavras, não. Porque tem muito crente hipócrita, mas eu sou grato a Deus. Ele é grato a Deus, mas ele não move uma palha em prol do próximo. Ele não move nenhuma palha. Veja que o Davi, a primeira coisa que o Davi faz aqui, depois que a arca chega lá, e está tudo certinho, ele chama o Asaf e fala assim, Asaf, é o seguinte, nós vamos fazer agora, você vai cuidar agora dos louvores de gratidão. Irmão, e se você pegar os salmos de Davi, você vai, olha, quem não lê o salmo, eu recomendo, você que fica aí chorando, você que está aí morrendo, você que está aí cheio de problema, pega os salmos de Davi e leia, para você ver o que é que realmente é ser grato a Deus. A maioria dos salmos de Davi, todos eles começam com atitudes de louvor a Deus. Exaltação, de gratidão a Deus. Davi, ele era muito grato a Deus. E não era só nas palavras, não, irmãos. Davi, além de ser um homem muito rico, o Salomão ficou rico porque Davi entregou tudo na mão dele. Uma hora eu vou trazer o sermão para falar para vocês em dólar, quanto o Davi deu na mão de Salomão para a construção do templo. Então, Davi era uma pessoa muito grata a Deus. E foi ele próprio quem escreveu que havia ficado velho e não tinha visto um justo mendigando pão e nem a sua descendência completamente abandonada. Sabe por quê? Porque ele tinha pessoas gratas ao lado dele. Vamos prosseguindo, vamos para o versículo 12 agora. Olha o versículo 12. O que é que Davi fala para eles? Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ou seja, nós temos que estar atentos, irmãos, olhando para as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Nós não temos que ficar olhando para o passado. Nós não temos que ficar olhando, preocupados com o futuro. Irmão, olha para as maravilhas que Deus fez na sua vida. Se você está me assistindo hoje é porque você acordou. Aí eu falo para você, quantas pessoas não conseguiram fazer a oração matinal hoje? Porque morreram. Simplesmente morreram. Mas você está aí, você está de pé. Eu estou de pé, mas eu estou desempregado, irmão. Eu estou de pé, mas eu estou doente, irmão. Eu estou de pé, mas eu estou com uma grande depressão, irmão. Eu estou de pé, mas a minha vida está um inferno, irmão. Então, irmão, você tem uma vida, e graças a Deus que ela está um inferno. Duro é quem não tem mais a vida, porque a Bíblia diz que os mortos não louvam a Jeová. Então, enquanto existe fôlego, enquanto existe vida, há esperança. Não importa o que aconteça na sua vida, conforme a gente vai falar aqui. O Salmo 116, que é um salmo de Davi, ele diz assim, Salmo 116, versículos de 8 até o 11. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou das mãos daquele que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários e nenhum deles sobreviveu. Olha só, Davi está lembrando do que ele leu na Torá, na lei de Moisés, no Êxodo, onde conta que Deus havia
acabado com os egípcios em prol do seu povo. Aquilo, o Davi, ele leu, mas veja só, irmãos, ele diz, né, que nós deveríamos nos lembrar das maravilhas de Deus. Pare e pense, irmão, quantas maravilhas Deus já fez na sua vida. Aí nós ficamos pensando no quê? Ficamos pensando só em atitudes negativas. Irmão, deixa eu falar um segredo para você. Deixa eu falar um segredo para você. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se você ficar pensando negativamente, você vai ficar doente. Se você começar a pensar de modo mais positivo e de modo mais grato, você vai perceber que você vai sair da dificuldade rapidinho. Sabia disso? Então eu quero que você guarde isso aqui na cabeça. Sabe? Faça um diário de gratidão. Pega, irmão, pode ser no seu notebook, pode ser no seu celular, pode ser no bloco de notas, pode ser em um caderno. Todos os dias. Você quer ver sua vida melhorar, mas assim dá um up. Todos os dias. Quando você for dormir, você pega e escreva ali pelo menos 3 ou 4 motivos porque você é grato naquele dia. Escreva lá. Você vai perceber como a sua atitude ela vai melhorar. Você vai perceber como você vai começar a crescer. Porque você vai começar a contar as bênçãos. Tem um louvor que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos. Então nós temos que contar as bênçãos. O nosso mal como ser humano, irmãos, é simplesmente contar os prejuízos. Já percebeu? Às vezes, eu fico indignado com certos irmãos, seja pela internet, seja pessoalmente, quando eu vou ajudar. E aí o pessoal diz que eu não tenho paciência. Não é que eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência de ver tanta fraqueza. A fraqueza no ser humano, para mim, ela me incomoda. Porque, assim como Paulo, eu também tive várias dificuldades na vida, irmãos. E tenho. Minha vida não é um mar de rosas, não. Só que tem uma coisa. Ninguém me vê reclamando para nada. Eu não reclamo de nada, eu não estou nem aí. O grande filósofo Marco Aurélio, ele dizia o seguinte, que os homens são como uma pedra. Se você jogar para cima, ela continua sendo uma pedra. Se ela cair, ela continua sendo uma pedra. O seu dia pode começar com uma demissão. E pode começar com uma contratação de emprego, mas o seu caráter não é mudado por isso. Ou seja, a gente, às vezes, na nossa forma de pensar, nós deixamos o nosso caráter ser moldado pelas circunstâncias. E não pode. Não pode. Nós não podemos mudar pelas circunstâncias. Então, nós temos que pensar em ter um coração agradecido. Não importa o que esteja acontecendo, conforme nós vamos falar aqui daqui a pouco. Não importa o que esteja acontecendo, irmão. Sabe? Arrume um lugar tranquilo, vai pensar um pouco nas bênçãos que Deus fez na sua vida. É assim que funciona a coisa. Davi, ele louvava o Senhor por ter recebido as vitórias que Deus havia dado. Ele celebrava as maravilhas que Deus havia feito por ele. Ele sabia que Deus era poderoso o bastante para fazer muito mais do que já havia feito. Por isso ele demonstrava tanta gratidão. Veja comigo aí o versículo 9. Versículo 9 de 1 de Crônicas 16. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Foi por isso que Paulo disse: tem alguém feliz entre vocês? Cante salmos, cante louvores. É dessa maneira. O nosso grande erro, conforme eu acabei de citar, irmãos, é que as circunstâncias nos fazem reclamar o tempo inteiro. As circunstâncias nos adoecem. Nós criamos monstros mentais e esses monstros começam a comer a nossa vida. Quando nós deveríamos estar vivendo a vida, nós estamos deixando os monstros comerem a nossa vida
ao invés de sermos gratos, vivemos aquele momento, conforme eu vou trazer. Quando eu trouxer o Eclesiastes, você vai perceber isso. Então, pare e pensa um pouco junto comigo. Quantas vitórias você tem recebido de Deus? Às vezes, irmão, a nossa vida se torna tão monótona, tão cotidiana, que a gente não consegue contar as vitórias que nós temos recebido de Deus. Não conseguimos contar. Porque tudo parece normal. Você não consegue olhar com olhos espirituais. Você não consegue contar. Agora, irmão, se você souber quantas bênçãos Deus já lhe deu naquele dia, por isso que eu digo, crie o seu diário de meditação. Escreva a gratidão, escreva as bênçãos que Deus te deu naquele dia. Nós temos que aprender a celebrar o nome de Deus de noite, com canções, pela manhã quando nós acordamos. Todos os dias que nós acordamos, irmãos, é um milagre. Todos os dias que nós acordamos é um milagre. Então eu quero que você guarde muito bem esses 2 pontos que eu já acabei de citar aqui. Né? O primeiro, lembre-se dos feitos que Deus fez na sua vida. Talvez Deus te deu uma formação universitária para você trabalhar, para você usar em prol dos outros. Mas hoje você é uma pessoa infeliz. E por que você não se lembra que Deus te deu isso? E por que você não usa isso para os outros? Às vezes, Deus te deu uma casa. Quanta gente não tem casa que mora debaixo da ponte, irmãos? Mas você olha para sua casa, é minha casa. Eu tenho uma casa. Eu tenho muito temor, irmãos. Tenho muito temor de uma palavra que é esta, eu tenho. Eu tenho muito temor dessa palavra, eu tenho. Eu tenho uma casa. Eu tenho dinheiro. Eu tenho um carro. Eu tenho um emprego. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. E aí, eu tenho muito medo dessa palavra, sabe por quê? Porque você não tem nada. Quando Pilatos falou com Jesus, Pilatos disse assim, eu tenho poder para te libertar e para te prender. E Jesus olhou para ele e falou assim, nenhum poder você teria se não tivesse te sido concedido do alto. Então coloca uma coisa na sua cabeça, você tem dinheiro, foi o alto que te concedeu, foi o eterno. Você tem uma casa, foi o eterno. Você tem um carro, foi o eterno. Você tem uma vida, foi o eterno. Você tem um grau de escolaridade, foi o eterno. Nós não temos nada, irmão. Tudo que nós temos se desvanece com o tempo. Fica tudo por aí. Então nós temos que ser gratos a Deus pela salvação que Ele operou na nossa vida. É a única coisa que nós vamos levar daqui para o outro lado. É só isso. Nada mais. O resto a gente tem que aprender a abrir o coração. A gente tem que aprender a ser solícito. A gente tem que aprender a ajudar. A gente tem que aprender a agradecer. A gente tem que aprender a dividir. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Então tá o primeiro, o segundo ponto. Louve e exalte o nome de Deus. Sabe? Será que você é aquele tipo de pessoa que louva a Deus, o seu nome, pelas maravilhas que Ele fez? E um outro ponto, que um coração grato, eu vou repetir, nosso tema é gratidão. E nós servimos a Deus por causa da gratidão. É porque nós somos gratos a Deus. Não é por mais nada, irmãos. Não é por mais nada. Somos gratos a Deus. O versículo 10, ele diz assim, gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se os corações dos que buscam ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Alegrem-se os corações dos que buscam ao Senhor. Irmãos, é incrível essa expressão de Davi.
Sabe por quê? A vida de Davi não foi nada fácil. Davi começa governando 40 anos. Ele vai governar 40 anos. Saul governou 40, Davi 40 e Salomão 40. O reinado de Saul foi tranquilo. Deus colocou Saul lá e falou, tá aí, tá sossegado, vai tocando a vida aí, depois a gente vai ver o que a gente faz com você. No caso de Davi, já moleque, ele já era rejeitado pela família dele. Ele já era meio rejeitado. E aí, Davi, ainda jovenzinho, ele é praticamente escolhido como rei de Israel. Aí a desgraça começou na vida de Davi. Porque o Saul só pensava em matar Davi. O Davi tinha que ficar escondendo pelas cavernas. Mas pega os salmos de Davi, irmão. Pega o salmo de Davi e vê qual salmo que o Davi está reclamando. Você só vê o salmo do Davi agradecendo. Você só vê o Davi pedindo que Deus o proteja dos inimigos. Você não vê o Davi reclamando nenhuma vez. E outra coisa, quando o Amalequita chega lá dizendo assim, foi puxar o saco do Davi, ele fala assim, ó, eu matei o Saul. Eu matei o Saul. Aí o Davi falou, como é que é? Eu matei o Saul. Tô aí agora. Falou, pode matar esse homem aqui, ó. Ninguém mandou ele matar o ungido do Senhor. Vejam, apesar de tudo que Saul tinha feito para ele. Então, irmãos, isto era um coração grato. No versículo 11, diz assim, ó, olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Na nossa própria força, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. O grande erro de algumas pessoas é exatamente esse. Porque quando Davi escreve os Salmos de número 16, depois você pode conferir, você vai perceber que Davi estava sendo perseguido por Saul. Mas mesmo assim, Davi diz que na presença do Senhor existem abundâncias de delícias. Nós podemos ver que a alegria de Davi não era circunstancial. É aqui que está um outro problema. Você já percebeu? Se está tudo bem na nossa vida, nós somos alegres. Mas a hora que a gente começa a ter problema, muitos até abandonam a Deus. Não, irmãos. A alegria em servir a Deus, conforme nos diz aqui o versículo 10, alegrem-se os corações dos que buscam ao Senhor. Nós podemos perceber claramente que ela não depende de circunstâncias. Mas eu estou doente. Alegre-se no Senhor. Eu estou bom. Alegre-se no Senhor. Irmãos, existem situações constrangedoras, difíceis na vida. Situações que são quase que insuperáveis. Quase que insuperáveis. Mas quando você se alegra verdadeiramente no Senhor, você vence. Você já percebeu que tem pessoas que ficam remoendo os males do passado e nunca conseguem encontrar alegria no presente? É porque ainda não entendeu a gratidão ao Senhor. Seja grato, inclusive, pelos erros que você cometeu. Seja grato. Sim, irmãos, é isso aí. Talvez, esse cara é louco. Não, eu não sou louco, não. É verdade. Seja grato, inclusive, pelos seus erros. Porque os nossos erros, eles nos fazem crescer. Talvez você tenha uma situação que o seu erro, ele te levou a desfazer uma sociedade. Talvez na próxima sociedade que você entrar, você não vai mais cometer aquele mesmo erro. Então, seja grato a Deus. Talvez você tinha algumas situações onde você errou e a situação, ela terminou. Talvez se você começar uma nova situação, você não vai errar mais. Seja grato a Deus. E era assim. O apóstolo Paulo diz que em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças. Veja, ele não falou dê graças mais ou menos, dê graças se as coisas estiverem boas, sabe? Não, em tudo deem graças.
Um coração agradecido, ele deve celebrar a gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Foi como eu citei a parábola de Marco Aurélio. Se você jogar uma pedra para cima, quando ela cair, ela continua sendo uma pedra. Se você for assaltado, depois que o ladrão for embora, você continua sendo você a mesma coisa se ele não te matar. Se você tiver um casamento que acabou, você continua sendo a mesma pessoa. Você não nasceu com aquele marido, não nasceu com aquela mulher. Você continua sendo a mesma pessoa. Você tem que ter cabeça para refazer a sua vida. É assim que funciona a coisa. Mas seja grato. Não adianta, quantas pessoas ficam culpando a Deus. Ai, mas será que Deus existe mesmo? Porque se Deus existisse, olha a minha vida como é que tá. E aí, irmão, eu acho engraçado esse pessoal, que eles muitas vezes, eles querem ser gerentes de Deus. Eles querem ser gerentes de Deus. Eles querem que Deus faça as coisas para eles no meio de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Não é que Deus não tem poder para fazer, ele tem todo o poder para fazer. Mas por que Deus seria parcial? Fazer só para ele? Então nós temos que acreditar na misericórdia e temos que ser gratos. Deus ele fica muito feliz quando nós somos gratos. Lembre-se lá da ilustração de Lucas 17, né? Que é bem conhecida e nós já pregamos sobre ela. Eram 11 pessoas, eram 10 leprosos. Todos eles eram judeus. Todos eles conheciam a lei. Mas quantos voltaram? Apenas um que era estrangeiro, diz Lucas, que era o samaritano. Hoje, irmãos, nós percebemos que a ingratidão, inclusive eu postei isso no meu status hoje. Eu não sei se o pessoal viu aí. Eu postei. De vez em quando eu posto alguma coisa no meu status. Eu escrevi bem assim, ó. Gratidão é algo tão simples, mas está no DNA humano uma partícula da ingratidão plantada pelo diabo a ponto de nem mais se retribuir ou agradecer um breve bom dia ou uma informação importante. Pratique a gratidão. Jesus curou 10 e só um voltou. Você já percebeu, irmãos? Que interessante. Às vezes, você manda um bom dia para uma pessoa. É claro que isso aqui tem limite. Mas às vezes você tem relacionamento com aquela pessoa. Você tem uma amizade com aquela pessoa. Você manda um bom dia. A pessoa dá 2 risquinhos azul e não te responde. Isso aí para mim é ingratidão. Porque se ela estivesse precisando de você, ela te mandava mensagem. Mas como ela não precisa de você, então ela olha os seus 2 pauzinhos e simplesmente não responde. Nós vemos num ponto, num nível de ingratidão fantástico agora pelas redes sociais. Pelas redes sociais, irmãos, a ingratidão é simplesmente o máximo que nós podemos ver. As pessoas não se importam mais umas com as outras. As pessoas só se preocupam com as suas redes sociais. As pessoas só se preocupam com os seus seguidores. Há algum tempo atrás, eu fiquei analisando, que eu acompanho bastante o mundo de artistas e tal, e eu estava vendo, né, um artista esses dias, que ele falou que ele não gosta de tirar foto com fã. Eu não gosto de tirar foto com fã. Ele falou. Eu não gosto de tirar foto com fã, porque fã é terrível. Fã é terrível. Fã quer tirar foto com você, tudo que ela... Aí eu fico perguntando. Olha a ingratidão do cidadão. Quem jogou ele no patamar que ele está hoje, ganhando milhões de reais, sendo inclusive contratado da TV Rede Globo? Foi o povo. Mas se o cara vê ele no aeroporto e vai tirar foto, ele não gosta de tirar foto. Quer dizer, é um cara que ninguém tinha que comprar o DVD dele. Não tinha que comprar o CD.
Porque é ingrato. Então a gente tem que aprender a praticar a gratidão, irmãos. A gratidão é muito interessante, seja para com Deus ou seja para com o próximo. Entendeu? Esse é um ponto que a gente precisa colocar muito forte na nossa mente, no nosso coração. Por que é que eu faço alguma coisa para alguém? Não é que você está fazendo para alguém, você está fazendo para Deus. Porque você é grato. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sou grato. Estou fazendo isso aqui porque eu sou grato. Grato a uma pessoa que eu nem conheço? Não, estou fazendo isso aqui porque eu sou grato a Deus que me deu o poder de fazer. Agora, aqui talvez você esteja entendendo as palavras de nosso Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que há em receber. Porque quem recebe, irmãos, ele recebe porque está precisando. Mas quem dá, se tiver um coração grato, ele vai ter muito mais. Porque Deus sempre vai dar mais para que ele continue ajudando ao próximo. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos 8, 28, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos. E é um texto que eu me apego muito nesse texto aqui também. Porque eu tenho que lidar com reclamação de irmãos o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agora eu estou tentando administrar melhor essas reclamações. Entre elas, às vezes, não respondendo diretamente. Deixando passar 1, 2 dias para eu poder digerir a reclamação. Porque é muito complicado. Porque quando você absorve esse texto aqui, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que você não entende esse texto. Esse é o grande problema. Você não entende. Às vezes eu não entendo. Mas eu tenho pego esse texto aqui como norma de vida para mim. Eu pego esse texto como norma de vida para mim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, sabe qual é o seu alcance de visão? Seu alcance de visão, sabe qual que é? Na verdade, se você estiver em uma estrada, é até a próxima curva. Só Deus sabe o que está depois daquela curva. Se você estiver em um plano, é até o fim do horizonte. Só Deus sabe o que tem do lado de lá. E as pessoas, às vezes, acabam reclamando, maldizendo, por conta de situações que aparentemente eles são desconfortáveis. Mas você já parou para pensar que aquela situação desconfortável, ela está debaixo do controle de Deus? E que muitas vezes, Deus ele está te dando um livramento muito maior do que aquilo que você está reclamando? Já parou para pensar nisso? Nosso ângulo de visão vai até a curva. Muito bem. O seu pneu fura antes da curva. Passou um outro carro. A Bíblia diz que o imprudente passa adiante e vai sofrer a calamidade. Passou um outro carro. Pegou de frente com um caminhão. Aí quando você chega lá com o pneu consertado, você fala, meu Deus do céu, era para isso ter acontecido comigo. Mas por que Deus não guardou o outro? Não é que Deus não guardou o outro. A Bíblia não diz que Deus maltrata os outros. A Bíblia diz que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, as coisas vão contribuir ao seu favor. Ah, mas meu pai morreu, irmão. Então, irmão, é difícil ter que te falar isso. Mas contribuiu para o seu bem também. Infelizmente. É desse jeito aí o negócio. Puxa, irmão, mas parece muito seca essa sua fala. Não, irmão, não é seca, não. Não é seca, não. É a verdade. Às vezes é uma verdade dura, é uma verdade crua, é uma verdade que não é muito palatável, mas é uma verdade. É uma verdade.
Às vezes nós não sabemos o que é que está acontecendo conosco, mas nós temos que agradecer a Deus. Eu peguei esse costume, irmãos. Eu peguei esse costume. Ó, a coisa pode ser do jeito que for. Eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Eu trabalho dessa forma. Desde que eu comecei a trabalhar assim, minha vida só melhorou. Minha vida só mudou. Desde que eu comecei a ser mais grato a Deus. E a analisar as coisas como elas ocorrem. Não é que nós sejamos masoquistas. Não é que a gente gosta de sofrer. Não é que a gente gosta do imprevisto. Não, não é nada disso. Nós temos que reconhecer e temos que ser gratos pelo cuidado generoso de Deus, que muitas vezes transforma o sofrimento em fonte de consolo, conforme ele disse aos Tessalonicenses. Então, irmãos, não importa qual é a circunstância que você está vivendo, você tem motivos para se alegrar. Você tem motivos para agradecer a Deus. Você tem motivos para ser grato a Deus pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho que Ele tem com você. Apesar das circunstâncias, nós somos gratos ao Senhor. Às vezes, nós despercebemos, irmãos, de algumas coisas. Sabe por quê? Porque funciona assim, ó. Eu vou dar um exemplo bem prático. Você já percebeu que nada acontece na nossa família? Já percebeu? Mas sabe onde que nada acontece na nossa família? Só na nossa cabeça. Só na nossa cabeça. Nada acontece na nossa família, mas é só na nossa cabeça. Porque os membros da nossa família, eles não têm uma redoma de vidro, mas a gente coloca essa redoma neles. E é por isso que a decepção é tão grande quando acontece algo com membros da nossa família. Foi como eu estive conversando ontem com a irmã Leila, né, que o sobrinho dela, infelizmente, fazia parte de uma seita e ele acabou se suicidando, não é? E uma das expressões que ela me disse foi exatamente esta: a gente nunca espera que aconteça na nossa família. E é verdade. A gente nunca espera. Sabe, acontecer na família dos outros, pra gente é praticamente quase que normal, irmão. Que nem, por exemplo, agora morreram 10 pessoas em Valença, na Itália. Inclusive, agradeço ao irmão Fabiano que me mandou essa notícia. E eu fui pesquisar. E morreram 10 pessoas lá naquele incêndio. E eu creio que a pergunta de todos aqueles que estavam ali era exatamente essa: por que foi o meu parente que morreu? Quando tinha tanta gente lá. Sabe por quê? Dale Carnegie, ele tem uma expressão muito interessante no seu livro sobre como evitar preocupações e começar a viver, que aliás é um livro que eu inclusive recomendo, viu, pessoal? Ele tem e-book, tá? Tem e-book, é um livro que eu já li mais de 3 ou 4 vezes. Eu acredito que é um livro que vai ser muito legal. Você pode assistir. Eu estou dando uma recomendação acadêmica agora, tá? Como evitar preocupações e começar a viver. Ele tem uma coisa ali que ele fala, irmãos, que é o seguinte: que a morte do nosso vizinho, ela é menos preocupante, menos doída em nós do que a nossa unha encravada. Ou então, por quê? Protágoras dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Olha que coisa antiga isso, gente. Olha que coisa antiga. Nós estamos falando filósofo grego, Protágoras, do tempo de Sócrates. O homem é a medida de todas as coisas.
Ou seja, o homem só olha para o seu umbigo. É por isso que é tão difícil de agradecer. É por isso que é difícil de agradecer a Deus. É por isso que é difícil de agradecer ao próximo. É por isso que é difícil. Às vezes a pessoa faz uma coisa boa para você, você nem agradece. Você pega os louros da vitória para você e a pessoa não está nem aí. Entendeu? Ah, isso aqui eu consegui com meus méritos. Né? E, novamente, eu digo que eu tenho muito medo desse negócio de meu, de eu tenho, de eu sou. Né? Tenho muito medo desse tipo de expressão, porque, na verdade, irmãos, Jó tinha tudo. Tinha tudo e mais um pouco. Do dia para a noite, ele se viu pobre, doente e quase morto, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, nós temos que ser gratos. E é interessante, irmãos, notarmos que eu citei o caso de Jó, mesmo diante de toda aquela situação, Jó era grato a Deus. A mulher dele, por algumas vezes, disse: amaldiçoe a Deus e morra. Ele falou: até eu morrer, eu não removo de mim a minha integridade. Sabe o que isso quer dizer? Até eu morrer, eu não vou deixar de ser grato a Deus. O Jó tinha essa cabeça. Posso até morrer, mas eu não vou deixar de ser grato a Deus de jeito nenhum. Então, irmãos, a gente tem que aprender a crescer. Crescer. Tem gente que fica criando mundos no passado. E fica vivendo dentro daquele mundo, fica doente. Fica doente. Tem gente que assume problema dos outros. Às vezes se sente culpado pelo problema dos outros. Então deixa eu aproveitar e te dizer uma coisa. Ninguém é culpado do problema de ninguém. Cada um sabe de si. Ah, mas fulano tomou essa atitude porque eu influenciei ele. Poxa, parabéns, você está com grande potencial de influenciar as pessoas. Não. Fulano tomou essa atitude, talvez porque não estava confortável para ele. Fulano tomou essa atitude, talvez porque é inexperiente. Fulano tomou essa atitude por uma série de motivos, menos por minha causa. Não importa qual é o relacionamento que eu tenho, eu tive com fulano. Então a pessoa cria esse mundo do passado e fica doente. Fica vivendo dentro dele. Cheio de situações negativas, cheio de reações negativas e vive dentro dele, sempre. Cheio de preocupações. Não consegue viver o momento do presente de agradecer. Não consegue acordar já agradecendo. Não consegue dormir agradecendo. Não consegue fazer um diário de gratidão, porque está sempre dentro daquele mundo do passado. Está na hora de crescer, pessoal. Está na hora de ressignificar a vida. Tem outros que criam um mundo do futuro. De volta para o futuro. E aí ele se sente lá, dentro do futuro, enquanto o presente vai virando ontem e ele não realiza nada, nem no presente, e está angustiado com o futuro. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei se quando eu me aposentar, se eu vou precisar de uma bengala. Eu não sei se quando eu me aposentar, o dinheiro vai dar para me pagar o meu aluguel. Eu não sei. Claro que você não sabe nada. Você não sabe nem se vai estar vivo daqui a alguns segundos quando eu acabar esse sermão. Como é que você está preocupado com uma coisa que você não sabe? Muitas vezes nós nos preocupamos mais com aquilo que pensamos do que com aquilo que se realiza na nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, ter um coração grato hoje. Hoje. Senhor, obrigado pelas experiências passadas. Obrigado onde eu errei. Obrigado onde eu pequei. Obrigado por o Senhor ser engrandecido. Obrigado pelos acertos. Obrigado pelos projetos. Obrigado por tudo. Mas eu quero viver hoje. Graças a Deus, eu quero viver hoje. Eu quero ser grato ao Senhor por hoje. Aquilo que o Senhor está fazendo para mim é hoje.
assim como diz o Espírito Santo, se hoje escutardes a minha voz, não é se ontem tivesse escutado. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha como disciplinador algoz, Zeus. Deus trabalha diferente. Deus fala assim, você caiu ontem, levante hoje, bola para frente. E você quer ver uma coisa que Deus não gosta, irmão? É você ficar o tempo inteiro falando para Deus, ai, Senhor, me perdoa daquele pecado de ontem, Senhor. Me perdoa daquele pecado de ontem. Deus não é surdo. O sangue de Jesus já te cobriu de todo pecado. Bola para frente, dá para tocar a vida, dá para ser grato. Você tem que orar ao contrário. Não é ficar pedindo, Deus, me perdoa. Esse é a primeira oração. Só. A segunda oração é assim, Senhor, muito obrigado do Senhor ter me perdoado. Muito obrigado do Senhor ter me perdoado. Aprendi algumas coisas. Procurarei não fazer mais, mas até posso fazer. Mas muito obrigado do Senhor ter me ensinado. Muito obrigado do Senhor ter me perdoado. Gente, a oração tem que ser de gratidão. Eu, às vezes, quando encontro alguns amigos queridos de muito tempo, eles falam, e ancião, como é que você está? Eu falo, rapaz, eu estou mais agradecendo do que pedindo ultimamente. A oração tem que ser de gratidão, irmãos. Senhor, obrigado pelas ideias que o Senhor está me dando no futuro. E não é agradecer só a Deus, é agradecer o próximo também. Tem gente que é muito orgulhoso. Às vezes a gente não agradece, irmãos. Às vezes a gente é ingrato por causa do orgulho. O orgulho nos impede de falar a palavrinha mágica, que é obrigado. Muito obrigado. É simples, né? Você percebe isso, e eu recomendo aí para você, vai uma música popular brasileira, né? Obrigado, Senhor, do Roberto Carlos, onde o Roberto Carlos agradece praticamente a vida, né? E você? Pense, pare e pensa junto comigo, você que está aí. Obrigado, Senhor, pelas estrelas. O que a estrela influencia na sua vida? Você já agradeceu a Deus pelas estrelas? Olha para você ver como nós temos motivos para agradecer, e ao invés de agradecer, a gente fica se enclausurando, só pensando no nosso umbigo. Obrigado, Senhor, pela esperança. Já parou para pensar nisso? Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Você já parou para pensar quantas pessoas não podem ver? Gente, o tempo é de gratidão. O tempo não é de ficar só pedindo. O tempo é de agradecer a Deus. O tempo é de você reconhecer que Deus está no controle da sua vida. O tempo é de você entender que você precisa ser grato às pessoas que passam pela sua vida. Esse é o tempo, irmãos. Agradeça mais, reclame menos, sabe? Agradeça mais, reclame menos. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor sempre em tom de agradecimento. Sempre. A Igreja Evangélica Brasileira criou crentes que são cambistas e egoístas e que tudo eles querem só barganhar com Deus. Não. Irmão, se Deus não te desse nada, só a vida, ele já tinha te dado tudo. Se Deus não tivesse te dado nada, tivesse dado só a vida, ele já tinha te dado tudo. Porque com a vida, você consegue fazer muita coisa. Parou para pensar nisso? Você entende que nós precisamos mudar a tônica da nossa vida?
Quais são os motivos que você tem para ser grato a Deus? Eu creio que depois desse sermão você vai alistar alguns. Você vai alistar alguns. E não tenha vergonha. Fale com outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Davi diz lá no capítulo 16 que nós estamos considerando, versículo 8 e 9, divulguem entre as nações o que ele tem feito, contem todos os seus atos maravilhosos. Então, irmão, Davi, ele não louvava só a Deus com os lábios, mas ele tinha um espírito agradecido. Ele agradecia verdadeiramente a Deus. Ele tinha um espírito agradecido. É diferente. Tem gente que você vai conversar com ela, o orgulho já se manifesta na boca. Não, mas eu sou agradecido a Deus. Mas cadê o espírito? Cadê o espírito agradecido? Está vendo uma pessoa grata a Deus? Uma pessoa que entendia que nada que ele possuía tinha vindo do seu próprio poderio bélico, mas que tudo que ele possuía tinha vindo das mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,15, nos ensina que nós devemos ser gratos por tudo. E é conforme eu disse, irmãos, é difícil, é difícil. Nós estamos falando de ser humano para ser humano. Sabe, você perdeu um ente querido e ainda assim você dá graças a Deus. Né? A gente não sabe o que poderia acontecer. A curva está logo ali. A gente não sabe. O Senhor se agrada de um coração grato, que reconhece a sua graça e que não esquece daquilo que ele fez. Então, lembrando agora, para a gente fechar esse sermão, eu gostaria de lembrar com vocês alguns pontos importantes. Primeiro, você serve a Deus por quê? Por que você serve a Deus? Porque você é grato. Você assiste o sermão dominical, dia de domingo, por quê? Porque você é grato. A mim? Não. A Deus. Porque essa palavra não é minha, é de Deus. Você vai até o nosso local de reunião por quê? Porque você é grato. Você faz suas ofertas por quê? Porque você é grato. Você entendeu que ser cristão não tem nada a ver com esse negócio de querer ficar esperando salvação, nada disso daí? Porque quando você entra por esse viés, você está indo na contramão. Deus já nos salvou. E outra coisa, mesmo aqueles entes queridos nossos que já faleceram, eles estão salvos, estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Então nós temos que simplesmente crer. Lembra quando Jesus chegou lá para Marta e Maria? Ele disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Às vezes, irmão, nós não entendemos. Não entendemos. Nós não entendemos. E não vamos entender. Porque Eclesiastes 3 diz que nem que o homem viva a eternidade, ele não vai entender o que tem no coração de Deus. Por exemplo, eu dou graças a Deus que o meu irmão morreu. Eu já dei graças a Deus que o meu irmão morreu. Eu tenho um irmão que, há mais ou menos uns 25 anos atrás,
ele foi atropelado de caminhão. O cara do caminhão estava bêbado e atropelou meu irmão. Estava ele e a mulher dele. A mulher dele não sofreu nenhum arranhão. Mas, quando meu pai chegou ao hospital, a palavra do médico foi uma só. Se ele não morrer, ele vai ficar tetraplégico. E conhecendo meu irmão do jeito que eu conheço, que ele era um cara mais efusivo do que eu, e acho que com uma personalidade igual ou melhor que a minha, eu acho que para uma pessoa com esse tipo de personalidade, a última coisa que esse cidadão ia querer era ficar em cima de uma cama sendo cuidado por alguém. Então, quando eles disseram, olha, infelizmente ele faleceu, eu dei graças a Deus, porque eu acredito que essa era a vontade dele enquanto ele tinha consciência. Agora, ele está na memória de Deus. Vai ser ressuscitado, tudo bonitinho, entendeu? Vai ser julgado no dia do juízo final. Ou seja, às vezes, irmãos, até na morte, sabe? Mesmo que ocorra, ainda assim pode ser um livramento de Deus por amor àquela pessoa. Que ela poderia ter uma morte muito trágica. Então, às vezes, Deus ele permite que a morte seja uma morte suave, para que a pessoa não sofra. Mas a gente não entende. A gente fala, puxa vida, morreu. E agora? Morreu. A gente não para pensar. Morreu numa transição suave. Talvez amanhã poderia ter sido pior. Poderia ter morrido, talvez, atropelado por um caminhão. Poderia ter sido esfacelado. Então, queridos irmãos, é muito difícil a gente ter que ouvir essas verdades e aceitar. Eu sei que é difícil. Mas todas as coisas, não é metade das coisas. Não são as coisas boas. Veja que ele não disse assim, todas as coisas boas, elas beneficiam aqueles que amam a Deus. Não. Ele diz, todas as coisas, sejam boas ou sejam más, todas elas acabam beneficiando aqueles que amam a Deus. E é por isso que nós temos que ser gratos. Paulo, em Romanos 11, quando ele faz o hino da vitória, ele diz, ó profundidade da sabedoria e da grandeza e da riqueza de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Não dá, irmãos. Não tem condição. Por mais que a gente fique revoltado, fique chateado, por mais que a situação seja difícil, dê graças. Dê graças a Deus, porque Deus sabe o que seria melhor. O que é melhor para você ou para os nossos entes queridos. Dê graças a Deus, não importa a circunstância. As pessoas se descabelam porque descobrem um diagnóstico que estão com uma doença maligna. Aí ele maldiz a Deus. Eu sou tão jovem, por que agora eu? Por que eu tenho essa doença? Dê graças, irmão. Eu me lembro do Dr. Shedd, eu já citei, né? Dr. Shedd, quando ele... Aliás, para mim, um dos grandes homens de Deus que eu já conheci. Dr. Shedd, quando ele estava doente, que ele descobriu que ele estava com câncer, e muita gente gostava dele, ele falou assim, o cidadão foi visitar ele e falou, pastor, eu estou orando pelo senhor, pela sua recuperação. A fala do Dr. Shedd foi a seguinte, não, irmão, não ore. Não ore. Deixe nas mãos de Deus. Eu já cumpri o bom combate, eu já guardei a fé, não preciso orar por mim. Muito obrigado. Você entendeu, irmãos? E o cara estava morrendo, ele estava com câncer. Mas a gente queria que ele vivesse. Mas é assim.
Então tenha um coração agradecido. E você serve a Deus por quê? Porque eu sou grato. Você está fazendo isso na obra de Deus por quê? Porque eu sou grato. Por que você está fazendo isso aí para esse mendigo? Porque eu sou grato. Mas grato a quem? A Deus. Mas como assim a Deus? Porque Deus me deu, então também estou dando para Ele. Um coração agradecido, ele se lembra dos feitos de Deus. Começa a contar as bênçãos da sua vida. Vê o quanto você já tem de bênçãos. Né? Hoje, bênção se tornou sentido financeiro. Né? Mas não, irmãos. Bênçãos muitas vezes é a saúde. Bênção, muitas vezes, é um lar que você tem. Não importa quais são os problemas que você tem. Agradeça. Um coração agradecido, ele louva. Ele exalta a Deus. Ele exalta a Deus. Ele se alegra apesar das circunstâncias. É difícil? É difícil. Mas ele se alegra. E citamos aqui o caso de Paulo, citamos o caso de Davi, e eu cito o maior exemplo que já viveu, que foi Jesus. Para mim finalizar, deixa eu só citar esse exemplo de Jesus aqui, porque eu não posso finalizar sem esse. Não posso finalizar sem o exemplo de Jesus. Filipenses capítulo 2. Lá está escrito. Olha aqui, irmão, presta atenção nesse texto aqui, ó. Pela alegria que lhe foi apresentada, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa, irmãos, essa palavra de Jesus. Se você nunca pensou nela, pare e pensa agora. Eu explico ela. Pela alegria. Qual era a alegria? A alegria de salvar você. A alegria de me salvar. A alegria de salvar a humanidade. Essa alegria que ele tinha. Ele aturou a morte e morte de cruz. Então, nós, às vezes, a gente também vai ter as nossas mortes e morte de cruz. Às vezes, vai morrer um amigo. Às vezes vai morrer um pai. Às vezes vai morrer uma mãe. Às vezes vai morrer um relacionamento. Às vezes vai morrer um emprego. Vai morrer. São ciclos da vida que acontecem. Mas a alegria de ser salvo, de ser grato a Deus, ela é que nos mantém de pé. Deus abençoe vocês. Deixa eu só agradecer os irmãos aqui que assistiram a nossa reunião e dizer, irmão, pega essa palavra para você, assiste de novo. Não fica atrás de muita coisa, muita teologia, muita coisa na cabeça. O arroz com feijão do evangelho é simples, é ele quem nos conforta. Tá bom? Vamos lá então, vamos mandar um abraço aqui para a irmã Sueli Crispim, a irmã Márcia. Não sai daí não, vamos ouvir um louvor aqui, a mensagem da cruz, sugerido pelo irmão Américo, e no final eu ainda oro. Se você está doente, eu vou pedir para você, na hora que eu estiver orando, ligue o seu pensamento com o meu e peça a cura, em nome de Jesus. Ligue o seu pensamento com o meu e peça a cura, que eu vou estar orando para que Deus te cure também, em nome de Jesus. A irmã Márcia, o Edi Varjão, a Maria Aparecida Ávila, a Valquíria Calaço, a Jacinete Barreto, a Suélia Carvalho, a Maria Pereira. Eu vou saindo daqui e eu vou lendo aqui do lado enquanto o pessoal vai chegando aqui no púlpito. A Maria Pereira, elas ainda estão ensaiando ali, então dá tempo aqui. A Maria Pereira, a Artes Lia, a Laura Freitas, a nossa irmã Natália Regina, o Fabiano Franco, Albaniza, Reginaldo Belo, Roberto Mantos, Johnny Castro, Jorgenaldo, nosso irmão Américo Costa, a Ângela e o Rogério, a Marlene Santos, a Rosimar, a nossa irmã Maria Pereira, que aliás a irmã Maria Pereira é um exemplo de gratidão. Essa irmã sempre ela me manda mensagem
praticamente toda mensagem pregada, ela manda um agradecimento. Muito obrigado, irmã Maria. A Rô Silva, a Suélia Carvalho, nosso irmão Mário e todos os nossos irmãos aí em Valinhos. A Laura Freitas, a Maria Aparecida Ávila, a Marlene Santos. Está pronto lá? Pode vir para cá que eu vou falando aqui do lado. A Marlene Santos, a Suélia de Carvalho, a Rosimar de Jesus, a Jacinete Barreto, o Corpo Governante, o Tarcísio Lamarque, nossa irmã Edna Salvador, a Milânia Viana, nosso irmão Guilherme Bonatti, a Maria Pereira, a Georgina Fernandes, a Naira Agostini, a Vera Lúcia, o Tricolor, a Joana, a Nancy Santos, a Antônia Mota, a Leila Nespoli, a Marlene Santos, a nossa irmã Laura Freitas, lá em Portugal, o Belão já foi aqui, a Leila também, a Maria Silva, a Magali Giotto, nossa irmã Juraci também está com a gente aí, né? A nosso irmão José Tenório, grande abraço, Tenório, o Leandro, né, também está aí junto com a gente, o Fabiano, que está lá na Espanha, a Rô Silva, que está lá na Inglaterra, o Américo está na França, o Felipe Alves, quem mais? A nossa irmã Leila já foi, o Fábio Diego, a Val Cristina, dizendo que bênção, muito obrigado, ancião, Deus te abençoe, valeu, Val, beijão para você. A Laura Freitas, a Suélia, beijão, Suélia, a Antônia Mota, o Fábio Diego, a Juraci, o Paulo da Praça e a Maria também aí, recebendo nossos cumprimentos, beijão, Maria. Vamos ouvir então agora com as irmãs a mensagem da cruz. Amém. Eu agradeço essa oportunidade. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, o que nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Veja a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo
eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Graças a Deus. Glória a Deus. Agradecemos, então. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o seu nome, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe aqui hoje, que nós possamos encher o nosso coração de gratidão em relação a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo diante das piores circunstâncias que nós venhamos a enfrentar, que o Senhor continue sendo o nosso escudo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, pedimos que o Senhor continue abençoando cada irmão que está aqui hoje. Eu peço nesse momento que quem está doente, não importa que tipo de doença que tem agora, que o Senhor, dentro da tua vontade, da tua misericórdia, realize a cura. E que essa pessoa possa perceber a tua mão poderosa agindo na vida dela, honrando a palavra do teu servo. Em nome de Jesus, eu agradeço e peço todas as coisas. Amém. Que a graça salvadora de Jesus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja na vida de cada um de vocês. Que a sua face brilhe como óleo e que no seu coração seja ministrada a paz. Semana de vitória a todos que assistiram esse sermão ou que ainda vão assistir pela internet, que todas as bênçãos contidas nele estejam na sua vida. Deus abençoe.